O senador Eduardo Girão exibiu da tribuna do Senado um áudio do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Girão apontou: "Eu não sou de fazer isso. Quem mais coloca áudio aqui é o nosso colega, senador Cleitinho, que aqui está. Mas eu peço permissão para colocar este áudio aqui, porque eu acho importante para reflexão sobre a provação por que o Brasil está passando." O senador acrescentou: "Esses risos ao fundo aí são do decano, ministro Gilmar Mendes. Se fosse um filme de ficção, até caberia risada diante do caso. Mas nós estamos falando da Suprema Corte de Justiça do Brasil." O senador afirmou: "Há muito tempo vem ocorrendo a deterioração do Poder Judiciário brasileiro. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul estão afastados, inicialmente por 180 dias, em virtude de corrupção e venda de sentenças, incluindo para o chefe do tráfico de drogas. Causou muita estranheza a rapidez com que esse processo, que tramitava no STJ, subiu para o Supremo Tribunal Federal. O que não pode ocorrer nesses casos é a leniência em virtude do corporativismo, um Supremo marcado por arbitrariedades e abusos de autoridade, como a mais recente decisão de Gilmar Mendes, agora anulando todas as condenações por corrupção de José Dirceu. Acredite se quiser, Brasil. É uma provação para o cidadão de bem." O senador lembrou que há denúncias envolvendo os próprios ministros do STJ e mostrou a seletividade do judiciário exposta na diferença de velocidade de tramitação de processos segundo a capa. Girão mencionou um processo que se arrasta desde 2019 contra desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, com a expulsão da juíza Ludmila Lins Grilo, exonerada por ser conservadora. Ele disse: "Há uma profunda corrosão moral envolvendo as instâncias superiores do Poder Judiciário." Girão lembrou que há propostas para uma reforma do Judiciário que poderiam diminuir alguns dos problemas e prosseguiu: "Mas o primeiro e decisivo passo é a admissão do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. É aquele super pedido de impeachment em que nós demos entrada recentemente e que durante as eleições ficou meio parado. Estão faltando 5 assinaturas. A gente não tem mais justificativa, porque voltamos com as atividades desta casa agora, acabaram-se as eleições. E o Senado já passou da hora de se levantar, de romper com essa omissão covarde e de finalmente cumprir com sua obrigação constitucional." Eduardo Girão pediu aos brasileiros que não desistam e que orem pelos poucos senadores que agem. Ele disse: "A guerra que a gente vive não é entre os homens, é uma guerra espiritual desta nação próspera em que, infelizmente, poucos mais poderosos estão colocando de joelhos o cidadão de bem, com censura, com perseguição, com intimidação, para fazer continuar esse sistema apodrecido aqui no Brasil. Mas não vai vencer, não. Às vezes basta um sopro para que isso se rompa. E é de uma forma pacífica, de uma forma ordeira e resiliente, que nós vamos conquistar essa vitória." Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes
contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, meu querido amigo, irmão, senador, astronauta Marcos Pontes. Aliás, o senhor fica muito bem nessa tribuna, nessa presidência do Senado. E não é por acaso, porque um sinal claro, o senhor fez aqui o seu pronunciamento lançando a candidatura à presidência da casa e logo em seguida já assumiu aí a presidência. Coincidências não existem, se Deus quiser. Senhor presidente, caros colegas, senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileira, brasileiro que está nos assistindo através do trabalho muito bem feito pela equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Eu vou iniciar esse meu pronunciamento depois de semanas sem termos sessões aqui, reproduzindo uma fala indecorosa do atual presidente do STF, ministro Luiz Roberto
Barroso. Prestem atenção. Eu não sou de fazer isso. Quem mais coloca aqui áudio é o nosso colega senador Cleitinho, que aqui está. Mas eu peço permissão para colocar esse áudio aqui, que eu acho importante para a reflexão da provação que o Brasil está passando. Eu me lembro sempre de um episódio ocorrido com o saudoso professor Geraldo Ataliba, que ele fazia uma palestra fumando um cigarro. Numa época que se fumava diferentemente do que se fuma hoje. E a palestra era sobre a efetividade das normas jurídicas. No final da palestra dele, em que ele fumou durante todo o tempo, o cidadão levantou na plateia e falou assim: professor, o senhor fala tanto em efetividade das normas jurídicas, mas o senhor ficou fumando o tempo inteiro e aqui há placas dizendo proibido fumar. E o Geraldo, que era um homem extremamente criativo, disse assim: meu amigo, o seu problema é a deficiência na interpretação das normas jurídicas. A placa que diz proibido fumar está aqui atrás de mim. Portanto, evidentemente, ela não se aplica a mim, porque eu não consigo ler de costas. E a outra placa está aí no auditório, que significa que só não pode fumar no auditório, mas que eu não descumpri norma alguma. Mas que a interpretação é sempre sujeita às múltiplas visões da vida aqui mesmo nessa tribuna. Senhor senador Plínio Valério, do estado do Amazonas, senador Isalci Lucas, do Distrito Federal, senador Sérgio Moro, do Paraná, que eu não havia citado ainda aqui. Esses risos ao fundo aí são do decano, o ministro Gilmar Mendes. Se fosse um filme de ficção, até caberia a risada diante do caso. Mas nós estamos falando da Suprema Corte de Justiça do Brasil. O ativismo judicial, político, ideológico é tão grande que está causando uma profunda distorção na principal missão dos ministros do STF, quando precisam julgar ações com fidelidade absoluta à Constituição do Brasil. Qual deve ser o espírito que deve nortear a interpretação sobre a constitucionalidade de determinado artigo? O correto é buscar qual o real espírito do legislador e nunca forçar a barra para impor a visão pessoal dos ministros. Há muito tempo vem ocorrendo a deteriorização do poder judiciário brasileiro. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul estão afastados inicialmente por 180 dias em virtude de corrupção e venda de sentenças, incluindo chefe do tráfico para o chefe de tráfico de drogas. Além disso, segundo o portal da transparência do próprio tribunal, esses desembargadores vinham recebendo super salários de mais de R$200 mil líquidos por mês. O teto constitucional é R$39 mil, que já é, digamos, muito alto. Causou muita estranheza a rapidez com que esse processo, que tramitava no STJ, tenha subido para o Supremo Tribunal Federal. O que não pode ocorrer nesses casos é a leniência em virtude do corporativismo. Um Supremo marcado por arbitrariedades e abusos de autoridade, como a mais recente decisão de Gilmar Mendes, agora anulando todas as condenações de corrupção de José Dirceu. Acredite se quiser, Brasil. É uma provação para o cidadão de bem. Acontece que o próprio STJ está também envolvido com sérias denúncias de desvios. A Polícia Federal interceptou várias conversas do lobista Anderson de Oliveira Gonçalves com as equipes de 5 ministros do STJ. Num desses diálogos, Anderson comemora por ter recebido R$19 milhões de comissão em virtude de uma sentença favorável da ministra Nancy Andrighi, numa causa no valor de R$600 milhões, envolvendo, sabe quem? A JF. Causa mais estranheza ainda a lentidão do Poder Judiciário
para concluir outro caso gravíssimo ocorrido em novembro de 2019, na chamada Operação Faroeste, em que 4 desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia e 2 juízes foram imediatamente suspensos de suas funções em virtude da prática do crime de venda de sentenças envolvendo a grilagem de mais de 360 mil hectares de terra no oeste do estado da Bahia. Dentre os afastados, o próprio presidente do Tribunal de Justiça da Bahia na época. Essa lentidão contrasta fortemente com a rapidez em que foi julgada no ano passado a jovem juíza Ludmila Lins Grilo pelo crime de opinião. O que incomodou demais é que em suas redes sociais a juíza, corajosa juíza, fez críticas ao comportamento de ministros do STF, dos poderosos, os donos do Brasil de hoje. Foi imediatamente afastada e hoje está vivendo como uma verdadeira exilada, refugiada política lá nos Estados Unidos. Há uma profunda corrosão moral envolvendo as instâncias superiores do Poder Judiciário. E o pior é que os magistrados que cometeram crimes gravíssimos, como a corrupção e a venda de sentenças, podem ter como condenação apenas, sabe o quê? Um presente da aposentadoria compulsória. Essa é uma das maiores aberrações, pois a pena nesses casos funciona como um verdadeiro prêmio ao crime, pois serão aposentados pelo teto salarial, ou seja, quase 40 mil reais, pagos pelos impostos daqueles que acordam muito cedo para trabalhar e que, se um dia cometerem algum crime, irão certamente para a cadeia. Além da Câmara de Deputados, tramitam no Senado 3 PECs sobre o assunto: as de número 58, 125 de 2019 e a número 3 de 2024. Essa casa precisa, senhor presidente, dar prioridade nessa tramitação. Porém, essa é só a pontinha do iceberg. O Brasil precisa mesmo de uma grande reforma do Poder Judiciário que possa também disciplinar a indústria dos penduricários, que permite com que os salários cheguem aos abusivos 200 mil reais. Mas o primeiro e decisivo passo é a admissão do pedido do impeachment de Alexandre de Moraes, com mais de 50 laudas, assinado por 157 deputados federais, 2 constitucionalistas, o Rodrigo Saraiva Marinho e o ex-desembargador Sebastião Coelho, e apoiado por quase 2 milhões de cidadãos brasileiros. É aquele super pedido de impeachment que nós demos entrada recentemente aqui e que durante essas eleições ficou meio que parado. Estão faltando 5 assinaturas, senador Plínio. A gente não tem mais justificativa, porque voltamos com as atividades dessa casa agora, acabaram as eleições e o Senado já passou da hora de se levantar, romper com essa omissão covarde e finalmente cumprir com a sua obrigação constitucional. No minuto que me falta, eu peço ao povo brasileiro que não desista. Nós podemos até ser poucos parlamentares que estamos combatendo o bom combate, mas é a ajuda de vocês, brasileiros. Milhões orando por nós aqui, orando pelo Brasil. A guerra que a gente viu não é entre os homens, é uma guerra espiritual dessa nação próspera, que infelizmente poucos, mas poderosos, estão colocando de joelhos o cidadão de bem, com censura, com perseguição, com intimidação, para continuar esse sistema apodrecido aqui no Brasil. Mas não vai vencer, não. Às vezes basta um sopro para que isso rompa, e é de uma forma pacífica, de uma forma
ordeira, resiliente que nós vamos conquistar essa vitória. Não vamos medir esforços. Pode ter convicção. Esses 5 votos que faltam para construirmos a maioria dentro desse plenário, dessa Casa Revisora da República, que acabou de completar 200 anos, nós estamos ainda no ano do bicentenário. Eu tenho muita fé e esperança que a gente consiga dar esse presente desse aniversário de 200 anos para o povo brasileiro, com a análise de um pedido de impeachment tramitando aqui, sendo aprovado. Faltam 5 votos. O brasileiro já sabe como checar, tá aí os nomes de quem assinou já. Precisamos ir buscar e contamos com apoio de todos os colegas aqui. Que Deus abençoe, muito obrigado, muita paz a todos. Obrigado, senhor.